O Brasil é um dos países que mais tributa medicamento no mundo. Eu já trabalhei em muitos países na minha carreira, sempre na área, né, de mercado farmacêutico. O Brasil ainda tem uma carga tributária num bem tão nobre, muito alto. Às vezes você compara com um bem mais supérfluo, a carga tributária é muito menor que no medicamento. Patrocínio Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. O nosso convidado hoje é Adib Jacob. Ele é presidente da divisão farmacêutica da Bayer no Brasil e na América Latina. A Bayer tem origem alemã e está no mercado há mais de 160 anos. A divisão farmacêutica tem faturamento global na casa dos 20 bilhões de euros e está crescendo bastante no Brasil. Jacob, prazer falar com você. Mariana, prazer enorme estar aqui com vocês. Conta um pouco para a gente como que foi o último ano, qual que é o momento da Bayer hoje aqui? O momento é muito positivo, Mariana, porque nós estamos considerando os próximos anos, incluindo 2023, uma expectativa muito positiva de um crescimento de 2 dígitos, amparados por algumas áreas. Inicialmente, como eu te falei, alguns produtos-chave muito importantes na área de contracepção. Temos o que é considerado hoje a solução mais moderna para a contracepção, que são os DIUs hormonais. Na oncologia, como eu te falei, produtos para câncer de próstata, que é a principal causa de morte de câncer do homem, câncer de fígado, colo retal e assim por diante, muitos produtos. A área cardiológica, com um produto extremamente inovador que estamos trazendo para tratar, para proteger o rim do paciente diabético, sem falar em outras áreas também muito interessantes. Oftalmologia, hemofilia e também na área pneumológica. Então, produtos importantes que estão muito bem posicionados, adiciona-se a isso também muitos lançamentos. A Bayer vai ser, eu diria para você, uma máquina de lançamentos nos próximos anos. Outro foco bastante importante para vocês são os medicamentos contra o câncer. Explica um pouco qual que tem sido o trabalho de vocês nessa frente. Sem dúvida. É muito interessante, até para os nossos ouvintes, entender a área oncológica. O tratamento do câncer é uma das áreas que tem crescido mais na indústria farmacêutica. Por quê? Com a expectativa de vida maior do indivíduo, que é uma notícia maravilhosa, mais migração para centros urbanos. Uma combinação de fatores sociais traz maior incidência de câncer, né? O que a indústria tem feito para colaborar e melhorar a qualidade de vida e a longevidade do ser humano? É trazer medicamentos que vão ou curar o câncer ou permitir que se viva muitos anos e bem com um tumor. E a Bayer se desenvolveu muito nessa área. Hoje, como eu te falei, ele tem um portfólio bastante completo e talvez eu citaria rapidamente 2, 3 produtos que eu considero muito relevantes. Um produto que lançamos há 2 anos e ele tem crescido muito para câncer de próstata. Ele é um produto que previne que o tumor se propague por anos. Muito bem tolerado, porque o câncer tem sempre também aquela equação. O medicamento muitas vezes é muito bom, porém traz muitos efeitos colaterais. Esse produto é muito bem tolerado, uma tomada oral, não é injetável. Então estamos acreditando muito, a aceitação pela classe médica oncológica brasileira está muito, muito boa. Eu citaria também um outro produto para câncer de colo retal, também um tumor de alta incidência, um medicamento também oral, grande resultado em prevenir que o tumor, né, se propague. E um outro produto que eu sempre brinco, que na enciclopédia do câncer, ele terá um capítulo especial. Foi o primeiro produto que trouxemos, que ele trata mais de 20 tipos de câncer em locais diferentes do corpo, com aquela mutação genética. Então, se aquela mutação estiver presente no tumor, ele vai quase como desligar uma luz, porque ele tem uma eficácia maravilhosa, e ele é muito focado, mas para tumores que podem estar na mama, no pulmão, no intestino. Então, um produto extremamente revolucionário também. Então, só para citar alguns, essa área oncológica é onde a Bayer se desenvolveu muito,
são produtos transformadores e que também vão nos ajudar muito a crescer nos próximos anos. E pelo que você estava falando, me deu a entender que é possível que o câncer se torne, daqui a um tempo, assim, uma doença com a qual eventualmente as pessoas convivem, quase como uma doença crônica. É correto esse pensamento? É corretíssimo, Mariane. Eu vou pegar a tua palavra. Em muitas patologias, em muitos tumores, hoje o câncer é uma doença crônica. Existem algumas leucemias. Se a gente comparar a expectativa de vida com, por exemplo, um paciente com diabetes, é basicamente a mesma. Uma leucemia. E por aí vai. Hoje em dia o câncer de mama não é mais uma sentença de morte. Hoje em dia a taxa de sobrevida do câncer de mama aumentou profundamente. Eu citaria também melanoma, o câncer de pele. A expectativa de vida, ou até de cura, melhorou profundamente e assim por diante. Então, sim, eu não é só acredito, é um fato. Qual que é o grande propósito da indústria farmacêutica? Ou curar alguns tumores, e por exemplo, talvez a gente vai conversar um pouquinho, terapia celular, está indo nessa direção, ou fazer com que o paciente viva com uma patologia crônica por muitos anos e com qualidade de vida. O senhor falou sobre a terapia celular, né? Esse também é um foco bastante importante para vocês, terapia gênica e terapia celular. Explica um pouco como que essas terapias funcionam. Certamente, Mariane, para mim, a vanguarda da ciência médica hoje, entre elas está a terapia celular gênica. E a Bayer, há alguns anos, percebeu a grande relevância da terapia celular gênica e se estruturou muito. Nós adquirimos 2 plataformas muito já avançadas, trouxemos para dentro da companhia e vou comentar um pouquinho. E já temos hoje estudos sendo desenvolvidos em algumas patologias. Em linhas gerais, para o nosso ouvinte que não acompanha muito, o que seria a terapia gênica de uma maneira bastante geral? Seria você ensinar de novo o seu corpo a tratar aquela condição que o seu corpo não está conseguindo tratar sozinho. Então você basicamente extrai material genético daquele indivíduo em técnicas extremamente sofisticadas, laboratoriais, mas aqui usando uma linguagem mais simples. Turbina, faz um trabalho de reengenharia nessas células, ensina essas células a tratarem aquela condição e reinjeta no indivíduo uma única vez. E aí essas células que aprenderam a tratar a patologia vão basicamente matar um câncer ou curar uma doença autoimune. Então, fundamentalmente, é você com o seu próprio material genético, trabalhado, né, sobre engenharia genética, aprender a tratar aquela condição que o teu corpo não está conseguindo mais fazer. Então é realmente maravilhoso, fenomenal, já existem produtos no mercado e a Bayer, entre outras áreas, está com estudo já em pacientes em Parkinson, onde basicamente estamos inserindo neurônios novos na pessoa, com a expectativa que esses neurônios se reproduzam e possam, né, curar uma pessoa que tenha Parkinson, por exemplo. E então, pelo que eu estou entendendo, é um tipo de terapia bem individualizado, né? Não é o mesmo remédio que todo mundo toma. De forma alguma. É totalmente individualizado. Seria o material da Mariana, que vai ser trabalhado no laboratório e reinjetado na Mariana uma única vez. Absolutamente individualizado. E qual que é o efeito disso para a saúde da população? O que isso pode significar daqui a uns anos? As pessoas vão viver mais? As pessoas vão viver 100 anos, considerando os efeitos da disseminação desse tipo de tratamento? Exatamente. Mariana, quais são os grandes temas que se comenta sobre saúde, uma patologia? Primeiro, diagnóstico precoce. É importante uma patologia se conhecer rapidamente. Segundo, cura. O que se busca é a cura. A indústria, ela busca a cura. Muitas vezes se desenvolve um remédio que não é a cura, mas que permite a pessoa viver melhor com aquela doença. Agora, o propósito final é a cura. E na tua pergunta, a terapia gênica, ela traz essa característica de onde ela está sendo estudada, trazer uma cura definitiva para aquela patologia. E os grandes temas de saúde pública atual está sendo tratado com soluções, pelo menos em termos de milhares de estudos clínicos, com terapia gênica, por exemplo, câncer. Né? Aqui numa linguagem temos que domar o câncer. Se a ciência doma o câncer, que é uma das causas de morte
À medida que a pessoa atinge uma fase mais sênior da vida, vai ser maravilhoso. Outro tema importante, doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. Estamos avançando muito em trazer soluções com terapia gênica para essas áreas. Então a expectativa, certamente, é que essa tecnologia contribua muito para melhorar a expectativa de vida das pessoas. Os medicamentos que usam terapia gênica, né, eles, por outro lado, eles são bem mais caros, né, do que um medicamento comum. E isso gera um debate na sociedade, né? Muitas vezes sistemas públicos de saúde ou mesmo operadoras de plano de saúde têm dificuldade para incorporar esses medicamentos nos tratamentos dos seus pacientes. Como resolver esse problema? Excelente pergunta, Mariana. E a equação, a meu ver, que tem que ser considerada, não dá para considerar o custo da caixinha ou do mês versus uma terapia genética que realmente busca trazer a cura para aquela doença. Tanto que esse processo que eu te falei, individualizado e tudo, ele ocorre normalmente uma vez só. E aí o paciente tudo indica que vai se curar daquela patologia. Então é muito difícil comparar essa solução com uma solução de um remédio crônico que vai levar o paciente a ter episódios de ter que se hospitalizar ou a tomar remédio para cuidar dos efeitos colaterais, né? Ou perda de produtividade daquele indivíduo que está numa terapia que não é ideal, então não pode trabalhar, não tem uma vida plena. Então tem que ser feita uma comparação de custo de tratamento, não custo da caixinha. Isso é muito importante. Dito isso, a indústria com os pagadores, seja governos, operadoras de saúde, enfim, tem que criar um modelo sustentável, não tem a menor dúvida. Um custo que possa garantir a indústria ter continuidade, para que daqui 20 anos a indústria continue como fez com o Covid, trazendo soluções para melhorar a humanidade. Eu acho que é uma indústria extremamente estratégica, a indústria farmacêutica, contribui muito com a humanidade e ao mesmo tempo que os governos tenham sustentabilidade de pagar. Por exemplo, no Brasil, a Bayer é muito consciente em relação a isso. Todos os produtos que a gente discute com os pagadores, nós temos modelos muito apropriados para a realidade do país. Então tem que ter essa consciência também da indústria, não tem dúvida. O desenho desses modelos passa para além de definição de preço, entendo. Às vezes encontrar um modelo até financeiro para conseguir fazer o pagamento. Exatamente, exatamente. Primeiro é um custo compatível com a realidade do Brasil. Por exemplo, eu não vou pensar em custear o produto da mesma forma que ele é custeado, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Japão, né, ou numa economia mais desenvolvida. Essa é a primeira questão. A gente não tem na Bayer um modelo de preço mundial. E segundo é explorar oportunidades. Mariana, eu acredito muito em modelos um pouquinho mais sofisticados, por exemplo, de compartilhamento de risco. Por exemplo, eu te proponho que o medicamento vai ter essa ação. Se naquele paciente não tiver, você não me paga. Eu acredito muito em modelos assim. Já está se caminhando muito, inclusive dentro do SUS, que chama risco compartilhado. Onde, infelizmente, o produto não tem a ação que se propõe, por exemplo, o pagador não paga a Bayer. Ou modelos de capta, onde se define um limite. A partir daquele limite, por exemplo, a empresa ajuda a fundear, a pagar. Eu acredito muito em modelos mais amplos. E estamos já discutindo com diversos pagadores que não é um preço por unidade, mas um preço por solução que eu estou te propondo, sem dúvida. E por outro lado, a gente está falando aqui de terapias muito avançadas, né? É um avanço bem impressionante aí da ciência. Por outro lado, existem ainda no Brasil e no mundo doenças com as quais o ser humano convive há anos, né? E que continuam sendo um problema, né? Aquelas chamadas doenças negligenciadas, que são muito ligadas à pobreza e que têm tratamentos relativamente com custo baixo, mas que continuam aí. E como que a Bayer olha para isso? É uma excelente perspectiva, Mariana. A indústria tem que ter essa consciência. E você colocou muito bem. Algumas doenças mais de países tropicais ou negligenciadas, como você comentou. E a Bayer tem essa consciência. Nós acordamos de manhã, todos os mais de 100 mil colaboradores da companhia, e vamos para o trabalho com um lema muito forte que a empresa acredita. E para nós é um credo. Nós temos o credo: se a Bayer é bom,
todos que estão nos acompanhando já devem ter ouvido falar, que nós vivemos cada minuto para que isso seja verdade, não só hoje, mas para o futuro. E o outro é saúde para todos, fome para ninguém. Porque nós estamos basicamente na indústria de saúde e da alimentação com a nossa divisão, né, de soluções para o produtor rural. E dentro dessa ótica, saúde para todos, não se pode deixar de olhar com carinho se os nossos laboratórios entenderem uma solução para doenças negligenciadas. E eu vou te dar um exemplo que me enche de orgulho: Chagas. Nós temos um produto muito bom para a doença de Chagas. Estamos com uma discussão, aqui inclusive com um parceiro público, para prover ao SUS essa solução muito interessante para a doença de Chagas, a um preço que certamente será um preço muito apropriado para o Brasil. A indústria não pode deixar de considerar geografias menos assistidas e produtos que tratam esse tipo de patologia. E nós estamos muito ativos, por exemplo, em Chagas. E quais, na sua visão, são os principais entraves hoje para um desenvolvimento mais acelerado da indústria farmacêutica no Brasil? É uma excelente pergunta. Nós temos avançado muito no Brasil, como eu te falei. O Brasil, para mim, é uma prioridade para a Bayer, não somente do lado comercial, mas, por exemplo, na área médica e científica. Nós temos muitos estudos no Brasil. Quase todo produto importante, no seu desenvolvimento, para poder comprovar que o produto realmente oferece benefício, tem uma série de estudos clínicos. O Brasil é um país que participa ativamente. Nós temos talentos brasileiros, profissionais da Bayer, que estão pelo mundo. Então a gente exporta talentos também. O escritório da Bayer na América Latina é em São Paulo. Então a empresa acredita no Brasil, na sustentabilidade, nos talentos. Então eu estou dizendo isso para comentar que o Brasil avançou muito. Nós temos uma agência regulatória, Anvisa, pela qual eu tenho um grande respeito e que construiu uma história de grande credibilidade. Então, eu acho que tem que se continuar mantendo um mercado, né, que permita a empresa que tem um produto novo oferecer esse produto. Eu acho que esse mercado tem que continuar um mercado, né, que não exista reservas de mercado, né, que o melhor produto e o melhor preço possa ser oferecido, seja no governo, seja na iniciativa privada. Eu acredito que investimento em saúde, o Brasil tem que continuar priorizando em termos de percentual sobre o PIB. Eu acho que ainda aí há um caminho para se investir mais em saúde. Eu acredito que a carga tributária, o Brasil é um dos países que mais tributa medicamento no mundo. Eu já trabalhei em muitos países na minha carreira, sempre na área, né, de mercado farmacêutico. O Brasil ainda tem uma carga tributária num bem tão nobre, muito alto. Às vezes você compara com um bem mais supérfluo, a carga tributária é muito menor que no medicamento. Então acho que deveria se olhar com carinho a carga tributária também. Esse é um ponto, na minha opinião, importante para reduzir o custo, né? Então essa combinação, um olhar para essa carga tributária, eu diria com mais carinho, continuar o investimento na área de saúde em termos de percentual do PIB. E fora isso, temos hospitais de alto nível, temos um SUS que é uma base maravilhosa, né? E temos uma classe médica, como eu falei, de alto valor e uma população ávida por saúde. Então, segue sendo um país muito importante para nós. E essa carga tributária que o Brasil tem nos medicamentos hoje, ela é maior do que os outros países onde você já atuou? Ela é muito maior do que a maioria dos países que eu já atuei. É uma carga tributária, isso é um fato, né? Não é um ponto de vista, basta pegar, comparar dados. Por ser um bem tão crítico, e eu não digo nem um medicamento que a gente chama de OTC, eu digo um medicamento oncológico, ou um medicamento para Alzheimer e assim por diante, é uma carga tributária alta, que eu acho que um bem tão nobre deveria ser reconsiderado. A gente conversou bastante aqui sobre terapias bem avançadas, né, para tratamentos de doenças. Como que você vê o futuro? Como que você vê o futuro da saúde? O que a gente vai estar vendo daqui 10, 15, 20 anos em termos de tratamentos de saúde, em termos de como a nossa sociedade vai lidar com esse tema? Eu sou um grande... As pessoas brincam comigo que eu sou um otimista incorrigível, né? Mas eu tenho muito otimismo em relação a isso. Primeira pilar que eu citaria para você, Mariana, é diagnósticos mais sofisticados.
Muitas patologias, câncer, por exemplo, um diagnóstico no comecinho da doença é absolutamente crítico para curar essa doença. Então, tecnologia de imagens, tecnologia que se chama de wearables, os equipamentos no seu corpo que possam te ajudar a detectar, mesmo um smartwatch ou outros tipos de equipamentos que vão te ajudar a detectar precocemente aquela situação. Para mim, nós vamos evoluir muito em usar tecnologia para detecção precoce ou até prevenir. Por exemplo, o mapa genético. Hoje já se sabe que muitas doenças têm uma característica de uma origem genética, familiar. Então, por exemplo, teste genético, mas mesmo equipamentos, devices, que vão permitir um diagnóstico precoce. E aí é muito mais fácil tratar uma doença quando ela começa a se instalar. E segundo, são tratamentos farmacológicos, né? São soluções farmacêuticas mais e mais sofisticadas. A gente conversou um pouco sobre terapia genética celular. A terapia genética celular, ela busca a cura e não é mais ficção científica. Já temos vários tratamentos no mercado e milhares em desenvolvimento. Então eu acredito muito que a gente vai ter diagnósticos melhores e a gente vai ter tratamentos farmacêuticos mais sofisticados, o que vão provavelmente nos levar a uma vida mais longeva e com mais qualidade de vida. A dificuldade, o desafio é conseguir dar acesso, né, a essas tecnologias, a esses avanços para uma população mais ampla. Sem dúvida, sem dúvida. E como eu comentei com você, eu trabalhei em muitos países e hoje, dada a característica da mudança da pirâmide demográfica, as pessoas vivem mais e ao viverem mais, vão ter mais problemas de saúde. E um tema em termos daqueles que contribuem financeiramente versus quem não mais contribui. Ou seja, o tema de gastos de saúde não é um tema brasileiro nem latino. Eu trabalhei na Europa Ocidental há muitos anos, na Alemanha, na Itália, e isso é uma realidade por lá. Estados Unidos não é diferente. Então isso é uma realidade mundial. O que eu acredito? Um tratamento onde realmente há um ganho clínico claro. Isso que a Bayer tem buscado. O ganho sutil, o ganho marginal de um produto para o outro, ninguém mais vai estar aberto a pagar uma grande diferença. Isso é claro. Isso virou uma realidade. A indústria tem que ir atrás de soluções que realmente melhorem aquele tratamento. Seja vivendo mais, seja com muito menos efeito colateral. E ao trazer essa solução, minha experiência, os governos vão estar abertos a pagar. O que se tem que definir? Um modelo de um preço justo, né? Onde se tenha o que se comenta muito, né? Sob o ponto de vista de farmaeconomia. O preço tem que justificar o ganho. Isso hoje é uma realidade. Mas tem modelos hoje teóricos, que a gente chama na ciência da farmaeconomia, que você pondera o ganho. E nós temos que ter produtos que eles justificam aquele ganho de saúde no seu preço. Ao ter esse preço justo pelo que você está trazendo, e modelos mais inovadores que a gente discutiu, por exemplo, risco compartilhado, no doente que infelizmente o produto não funcionar, é justo que a indústria não receba ou parcelamento, por exemplo, uma terapia gênica, é justo que o pagador parcele o pagamento. Eu acho que aí vai ter sempre espaço para essas soluções, para ampliar o uso, desde que a indústria siga trazendo soluções inovadoras. Qual?